Um confronto marcado por muitos reencontros, mas acima de tudo marcado por contextos diferentes. De um lado se tem um CRB que, apesar do título alagoano, teve um início de ano em que em poucos momentos conseguiu desempenhar bem. Um início de ano que não conseguiu convencer, não à toa teve a saída do técnico Humberto Louser e a chegada do Barroca, que ainda vai para o seu primeiro jogo oficial comandando a equipe alagoana. E além disso, é um CRB que perde algumas peças importantes, que pode perder, aliás, algumas peças importantes, que é o caso do Anselmo Ramon, o ponto mais fora da curva sobre isso, né? O Anselmo Ramon, que foi uma das grandes peças de liderança nos últimos 3 anos da equipe alagoana, capitão, tecnicamente um dos melhores nomes, e deve estar saindo para o Goiás. Teve a saída do Léo Pereira também, um dos melhores atacantes de lado do CRB, se não o melhor. E também uma possível saída do GG, que mexe um pouco com o grupo. Do outro lado se tem a Chapecoense, que apesar de não ter conquistado o título catarinense, bateu na trave diante do Avaí em um jogo com muitas contestações contra a arbitragem. Se tem uma Chapecoense que tem um Dalpozo com algum prestígio e que mantém uma base que promete trazer algum trabalho para o CRB nessa estreia. Entre os principais nomes tem o Mário Sérgio, teve uma boa passagem pelo Paysandu, tem o Giovanni Augusto na estrutura de meio de campo, tem alguns nomes conhecidos da torcida regatiana, como é o caso do Marcinho, tem o Bruno Matias também, que passou pelo futebol alagoano, tem o Rômulo também, eu dei uma olhada no elenco geral, tem o Rômulo por lá, enfim, são realidades, são momentos diferentes. Um CRB que está em formação, um CRB que passa por uma reformulação dentro e fora de campo com a nova comissão técnica, e uma Chapecoense que, em teoria, está preparada para o início da competição. Vou trazer uma avaliação mais detalhada sobre o jogo, trazendo prováveis escalações e um pouco da minha expectativa para o confronto. Fique à vontade para deixar a sua aqui nos comentários também. O que você está aguardando para o jogo? Pode deixar o seu palpite. Daqui a pouco a gente vai preencher esses dois campos aqui das prováveis escalações com destaques. Na abertura eu já falei um pouco do momento das duas equipes, mas reiterando, assim, você tem um CRB que foi campeão alagoano, tetracampeão alagoano, mantendo a hegemonia no estado. É bem verdade que a nível de primeira ou segunda divisão em Alagoas, o CRB é o único que está entre as divisões principais do cenário brasileiro. Você tem um CSA na terceira divisão, você tem um Masa que levou muito trabalho ao CRB na decisão do título alagoano e que o CRB não foi melhor. A grande verdade é que o CRB teve muita dificuldade para conquistar o título. Num recorte dos 180 minutos, o Asa conseguiu ter um domínio maior do confronto, mas o CRB conseguiu em momentos decisivos o resultado. E aí se tem o CRB que a nível de Copa do Nordeste também teve alguns baques, não tem, inclusive um CRB que foi eliminado na primeira fase do regional, um baque importante, a queda precoce na fase de grupos da Copa do Nordeste, e do outro lado se tem uma Chapecoense, e é bom a gente pontuar também sobre o CRB que na última temporada lutou contra o rebaixamento. E do outro lado a gente tem uma Chapecoense que, por mais que tenha ido bem no Catarinense, chegou à grande decisão. Quando eu bato o olho para esse elenco da Chapecoense e os próprios números também, apesar de ter alcançado a final, ela não me passa tanta confiança. Eu entendo que as duas equipes, elas, a nível da Série B, em uma avaliação média e longa, claro, o CRB vai depender muito do encaixe do Barroca, mas eu vejo duas equipes que tendem a preocupar na competição a nível de segunda página. Foi a realidade do CRB na última temporada. Acredito que as duas equipes tendem a ter a mesma realidade em 2025. Falando sobre provável escalação, as prováveis, aliás, tanto de CRB como de Chapecoense. Aqui a gente tem alguns reencontros. No gol do CRB, tem o Matheus Albino, goleiro que passou inclusive pelo futebol catarinense, jogou pelo Joinville. É o goleiro titular absoluto do CRB, caso algum torcedor da Chapecoense caiu aqui de paraquedas. Então tem aqui a figura do Matheus Albino como o grande destaque do CRB de 2025. Para a lateral direita tem Rainer ou a figura do Matheus Ribeiro.
E o Matheus Ribeiro é uma peça conhecida do torcedor da Chapecoense. O Matheus Ribeiro jogou pela Chapecoense em 2021 e 2020. Para a zaga, o CRB tem o Henry, ou então se tem uma possibilidade do Anderson Jesus estrear. Anderson Jesus, que passou pelo América mais recentemente, estava no futebol boliviano. Então, se tem essa dúvida aqui entre uma das posições da zaga, o outro jogador é o Segovia. Segovia, ex-Botafogo, é a segunda passagem que ele tem pelo CRB. Na lateral esquerda, William Bahia, poucos minutos ainda com a camisa do CRB. Teve algumas boas atuações, principalmente na estreia, impressionou. Então tem aqui a figura do William Bahia na lateral. O meio de campo conta com o Caliel, uma peça jovem, jogador que passou pela base do Retrô, que teve uma passagem também pela base do Fortaleza. É o primeiro volante. Também se tem o nome do Nathan Melo, que pode brigar. É uma posição aqui que ainda vejo em aberto pelo lado do CRB, que inclusive chegou um novo nome, ainda não está cotado para iniciar o jogo. Se tem a figura do Meritão, que olhando para 2024 e olhando para 2025, vejo o Meritão como um salto no segundo homem do meio de campo do CRB. Inclusive eu fiz esse comparativo, vou deixar o card aqui acima para você, torcedor do CRB, que não viu. No meio de campo, um pouco mais à frente, a figura do Danielzinho, ex-Fluminense, ex-Atlético Goianiense. Para o lado esquerdo do ataque, tem o David da Hora. E para os torcedores da Chapecoense que vão olhar os números, tem 3 gols em 9 jogos, não convence, tá? Um David da Hora que terminou herdando a vaga do Léo Pereira, mas está distante de convencer com a camisa do CRB. E tem o Thiaguinho, um jogador que também ainda vive um processo de evolução, ainda vive um processo de expectativa com a camisa do CRB, mas diante de David da Hora e Thiaguinho, você tem uma expectativa talvez um pouco maior pelo lado direito do ataque. E o Daniel Lima, que vai ter o quarto jogo, a quinta, na verdade, participação com a camisa do CRB, herdando a vaga do Anselmo Ramon, que foi o capitão do CRB nas últimas temporadas. O Anselmo Ramon que vai se despedindo do CRB, é o que tudo indica, e vai defender o Goiás. Uma baixa importante, o CRB tende a sentir com essa 9. Danielzinho no lugar do que naturalmente seria o GG. A briga também pela 10 do CRB, ela é um pouco incerta, até pelo futuro do GG, que é incerto também. Mas se tem aqui o Danielzinho. É um CRB que, nome a nome, não é ruim. Eu vejo talvez um problema, apesar de todo o carinho que a torcida do CRB tem com o Caliel, mas o primeiro volante, até pela inconstância e pelas trocas, eu vejo um problema aqui na posição de primeiro volante. Na lateral esquerda ainda tenho alguma dúvida quanto ao William Bahia. Na ponta esquerda também não passa tanta confiança o nome do David da Hora, e o nome do Daniel Lima ainda precisa provar alguma coisa. No elenco do CRB tem o Mikael, teve um bom ano com a camisa do Sport 2021, foi para o futebol italiano, voltou para o Brasil com o Inter, não deu certo, foi para o América, não deu certo também, tá um ano parado praticamente, e aí vai ainda num processo de recuperação física. Aqui eu vejo um elenco que tem uma equipe que tem algum potencial, mas tem muitas limitações também a partir dos últimos nomes que eu toquei. E aí a gente vai para a Chapecoense, que deve ter o Léo Vieira no gol, deve ter na lateral direita a figura do Jonathan, como um dos zagueiros, o Bruno, deixa eu até dar o Bruno Leonardo como um dos zagueiros. O outro zagueiro é o Doma que teve uma passagem boa pelo Vila Nova, acredito que há duas ou três temporadas. Doma foi um destaque do Vila Nova, ao lado do Nonato e também do Gelado. Então o Gelado era o lateral esquerdo, Doma era um dos zagueiros, está aqui nesse grupo da Chapecoense, um bom zagueiro. Lateral esquerda tem a figura do paraguaio Walter, passagem por Olímpia e também pelo Guarani do Paraguai. No meio de campo, aí a gente chega aos nomes mais conhecidos e os reencontros, né? Para quem teme a lei do ex, é um prato cheio aqui para a torcida da Chapecoense ter alguma expectativa sobre isso. Jimenez,
passou pelo CRB, passou pelo Náutico também, entre as equipes do Nordeste, paraguaio, assim como o Walter. Bruno Matias, e aqui não é uma lei do ex, mas é um reencontro, né? Bruno Matias, ex-CSA. No meio de campo, um pouco mais à frente, tem a figura do Giovanni Augusto, que confesso que não vi tanto quanto eu gostaria da Chapecoense nesse ano, mas tecnicamente é um nome que, a nível de currículo e a nível também do que ele já conseguiu desempenhar, chama muita atenção o nome do Giovanni Augusto. Bom nome para 10. Olhando para o ataque, tem Dentinho, tem também o Marcinho, aí sim outro nome que passou pelo CRB 2022 e 2023. E no comando do ataque, o Mário Sérgio, que teve uma boa passagem pelo Paysandu. Acredito que teve uma boa passagem antes do Paysandu pelo Brusque. Então tá aqui a figura do Mário Sérgio. Sobre o Brusque eu posso estar enganado, mas sobre o Paysandu recordo muito bem o que o Mário Sérgio conseguiu fazer com a camisa do Papão. Bom atacante, um bom 9, um bom centroavante. A nível de comparativo, fazendo um contra um, cara a cara, eu não consigo ver uma diferença muito grande entre as duas equipes. Talvez aqui um CRB ganhando na lateral direita, né, com Rainer ou com Matheus Ribeiro. Mas assim, tem muitos pontos do CRB que trazem alguma incerteza. Eu não tô com a expectativa, e assim, falando bem sinceramente para vocês, eu não tô com a expectativa alta sobre o desenvolver do jogo. Acho que tende a ser um jogo um pouco mais amarrado, tende a ser um jogo que talvez demore a evoluir, principalmente por parte do CRB. Você está falando de um CRB com um novo projeto, com a nova comissão técnica, e por parte da Chapecoense também eu não tenho uma expectativa também de que o jogo vai engrenar tanto assim, avaliando um fator de uma Chapecoense que está jogando fora de casa também. Eu assisti 2 dos 3 jogos dessa sexta-feira da Série B. O do Goiás contra o Amazonas desenvolveu um pouco mais, até principalmente pelo fator Goiás. O do Paysandu contra o Atlético Paranaense foi um jogo mais brigado, mais truncado, e que eu acredito que pode ser um retrato também do que vai acontecer no jogo entre CRB e Chapecoense. Deixa um pouco da sua expectativa aqui nos comentários, falando sobre transmissão. Teremos esse jogo de acordo com a tabela da CBF, vou até colocar para vocês. De acordo com essa tabela, teremos esse jogo tanto pela ESPN como pelo Disney Plus. Então tem a ESPN, TV fechada, e tem a plataforma da Disney. Só que tem uma observação, tá? Fui ver os jogos e a condição da plataforma. Lá na plataforma você tem 3 planos possíveis. 2 mais básicos, um com anúncio e outro sem anúncio. E tem o Disney Plus Premium. Alguns jogos, os que não estão, por exemplo, Goiás e Amazonas, não foi transmitido pelo ESPN. Então ele estava disponível apenas para o ESPN Plus Premium, né? o Plus Premium, que é ainda o mais caro. Esse jogo aqui do CRB contra a Chapecoense, por estar passando na ESPN, ele deve estar disponível também no Disney Plus um pouco mais em conta. Mas tem essa observação de que grande parte dos jogos da Série B, todos eles serão transmitidos pelo Disney Plus, mas a maioria é pelo plano mais caro, é pelo plano Premium. Então fica ligado quanto a isso, se for fazer a assinatura. Deixa o joinha, se inscreve no canal, também compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, deixa o seu placar também aqui nos comentários. Até a próxima.